Vamos lá, finalizar aqui ligeirinho com os outros métodos, né, em geral, que também podem ser utilizados. Vamos lá. Identificação pelos dentes. Pelos dentes, geralmente, são para corpos carbonizados, né? Agora, qual é o detalhe disso aqui? Deve haver uma ficha dentária prévia, né? Não tem como chegar lá na verdade, toda e qualquer identificação, né? Tem que haver uma base antes, né? Para fazer a comparação, né? Comparação. Se forem iguais, vai bater. Mas não tem como pegar uma mera arcada dentária ou uma mera digital sem ter uma base antes. Isso aqui tem que ter cuidado, porque tem que haver necessariamente uma ficha dentária prévia. Pontinho aqui que faltou. Raça. Eu vejo pouca questão referente à raça, né? Então eu vou marcar aqui só o principal. Aqui não é uma forma de identificação, né? É meio que uma classificação, né? Que a gente vai ter 5 tipos. Causar é o caucásico, né? Que é o branco em geral. Pele branca ou tigreira, cabelo liso ou crespo, louro ou castanho, né? Os olhos azuis ou castanhos. Aqui eu já acho mais específico, contorno do crânio, etc, etc. Negroide, vou pular para o negroide. Pele negra, cabelo crespo, certo? Tem como também com o caucásico. Em tufos, ó. Crânio pequeno, eu vou marcar esse crânio pequeno. Íris castanha, como também com caucásico. Nariz pequeno, largo e achatado. Vamos aqui diretamente para esse australoide. Por quê? Porque o australoide é meio que uma junção entre o caucásico e o negroide. Vamos lá. Estatura alta, né? Ou seja, a gente percebe que os outros não falam em estatura. E aqui ele já está dizendo que a estatura é alta. Ou seja, aqui a pele trigueira, né? Que faz referência ao caucásico. Já o nariz é curto e largo, que faz referência ao negroide. Ó. Cadê? Nariz pequeno e largo, né? Curto e largo. Aqui é muito específico. Basicamente isso, ó, o que eu vejo de... Na verdade, eu não vi nenhuma prova básica, né? Eu vi prova específica, como por exemplo o odontomédico, né? O odontomédico legista. Mas para prova geral de auxiliar, etc. Isso aqui basta. Esse mongolótico, mongólico, né? É o pessoal, ó, o mongolode. Como é o mongolode? Pele amarela, cabelo liso, ó, face achatada. Isso aqui nunca vi cair também. E o indiano é o indianozinho mesmo lá, né? Aliás, eu falei que aqui estatura alta era só aqui, mas tem aqui também no indiano. A pele amarela, amarelo trigueira. Tem dental avermelhado, cabelo preto e liso. O principal desse aqui, se cair, eu aposto que é isso aqui, ó. Barba escassa, não tem barba. O indiano, ele pode pensar no indiano, não tem barba. Enquanto, por exemplo, aquele povo da Arábia é todo barbado. O indiano, é só lembrar de um filme indiano, é todo mundo sem barba, né? O pessoal avermelhado, amarelado. Enfim, isso aqui eu acho algo muito específico. O principal é mais esse caucásico, negroide, e o australoide, que é meio que uma junção aqui desses dois. Elementos observados na caracterização racial. Aqui é muito específico também, não vi nenhuma questão em relação a isso, então vamos economizar HD, vamos para frente. Estatura, o que é importante aqui na estatura? A estatura é a altura total, certo? Varia de acordo com a raça, idade, sexo e desenvolvimento, né? Influências hormonais, etc. Isso aqui é importante. O que é que influencia a altura? E o bizu? O bizuzinho aqui, ó. Peso,
não influencia. O que é que estou querendo dizer com isso? Achou o cadáver. O peso desse cadáver não influencia em nada em relação à estatura. Já a raça, a idade, o sexo e etc e tal influencia, mas o peso não, certo? Tábua de Manauvier. O que é essa tábua de Manauvier? Existe uma relação entre a estatura e a idade. A gente já sabe. Mas ela se relaciona principalmente aos grandes ossos, certo? Aos grandes ossos do corpo. E, ou seja, eu pego, vamos lá, eu não sei quantos ossos tem nessa tábua, mas vamos dizer que A, B tem 3 ossos. Eu multiplico o tamanho desse osso pelo valor que está lá nessa tábua e eu chego a aproximadamente a altura do indivíduo. Vamos dizer que eu achei uma ossada. E aí eu pego o osso A, o osso B e o osso C. E com os índices que eu tenho nessa chamada tábua de Manauvier, eu consigo chegar aproximadamente à altura do indivíduo. O vivo é medido de pé, né? É só lembrar da gente, né? Que somos vivos. Se eu estou assistindo esse vídeo, é porque eu estou vivo, então é medido em pé, né? Já o morto e as crianças, né? O morto não, o cadáver, né? E as crianças é em decúbito dorsal, né? Por 2 planos verticais que passam pelo vértice e pela planta dos pés. Isso aqui eu não vi cair em questão, mas no cadáver diminui 16 milímetros da medida total, porque é o achatamento natural dos discos, e aumenta 6 centímetros, correspondente às partes moles destruídas, né? E aqui é um detalhe interessante, é o fêmur. O fêmur é o osso mais longo e volumoso do corpo, né? Então ele é o mais importante para identificar a altura aproximada, né? Índices tabelados pela tábua de Manauvier. Sexo. Formas de identificação de sexo do cadáver. Nem sempre é fácil, né? Como em situações do hermafrodita, ou do cadáver putrefeito, carbonizado, e etc e tal. Né? O esqueleto só. E aí tem algumas técnicas que são utilizadas. O que é que tem que decorar? O crânio e o tórax. São algumas formas de... eles podem ser utilizados para chegar, presumidamente, no sexo. Né? Aqui ele vai explicar que o crânio feminino tem isso, aquilo, não vou me ater a isso. E por aí vai. E vai falar também do tórax aqui embaixo, né? Também não vou me ater a isso. O que principal a saber em relação ao sexo é que a bacia, né? Ou seja, a pelve, é o principal, é a principal parte do corpo que é utilizada para diferenciar um corpo masculino de um feminino. Então vamos lá, vamos sintetizar esse monte de palavra aqui, né? Aqui vai falar em ângulo e não sei o que. Crânio, pelve e qual é o outro? Tórax. Pronto, tórax. O que é que a gente precisa saber disso tudo aqui? A pelve é a principal. Por ela é a principal forma de diferenciar. Porém, pelo crânio e tórax também é possível. E aqui eu já vi questão falando sobre isso, certo? Eu coloquei essa imagem, né, que é a diferença entre entre a pelve do homem e da mulher, né? Qual é a principal diferença? A pelve da mulher, ela é mais larga, né? E isso aqui é por conta para passar a criança, etc e tal. Já a do homem é mais estreita. É mais estreita. Porém, esse cóccix, no cóccix aqui da mulher, ó, ele não vai até o final. Já aqui do homem vai, né? Então, a do homem é mais forte, só que a da mulher é mais larga, né? A do homem é mais estreita, a da mulher é mais larga, né? Já falei. O cóccix vai até o final. Eu acho que com essa imagem aqui dá para perceber
Imagina uma criança aqui, qual tem mais espaço? Essa aqui, né? Então, se cair uma imagenzinha dessa na prova, ó, mulher mais larga, por aí vai. Idade. Aqui, em relação à idade, vai falar sobre penugem, calvície, mas eu não vi nenhuma questão em relação a isso, certo? Então, não vou passar essa parte. O que é que eu vou marcar aqui, nessa parte de baixo? Quando se fala em malformação, toda malformação é valiosa. Por quê? Porque uma malformação, ela quase que individualiza uma pessoa, né? Ou seja, uma pessoa que tem algo que só ela tem, um sinal, e sei lá, ela tem uma parte de um dedo só e por aí vai. Isso tudo serve valorosamente para identificar, né? Sinais profissionais também. E aqui eu vou ler porque tem uns exemplos interessantes, ó. Por exemplo, os estigmas imprime nos obreiros, né? Ou seja, os obreiros, quem mexe com obra tem muitos estigmas, unhas de fotógrafos, calosidade labial, soprador de vidro, né? O cara tá sempre ali soprando vidro, o lábio dele é mais ressecado, resíduos perduráveis corporais, ulcerações, vestígios. Então, isso aqui, por meio de um sinal específico, dá para chegar à profissão do indivíduo, né? Dá para chegar à profissão. Isso aqui é interessante, ó. Interessante. Indicação segura a possíveis profissões. Claro, né? Tudo é possível, mas, ó, mais uma vez, ali foi deformidade, né? Que não deixa de ser sinal individual, ó. Todo sinal personalíssimo, aí aqui ele dá os exemplos, tá? Ó, fornece importantes elementos para caracterização, né? Pode vir uma afirmação dessa. As unhas indicam hábitos pessoais, né? Aqui ele dá um exemplo também. A língua, né? Tem esse ditadozinho aqui, ó. Deixa eu ver se não pode haver, não pode haver duas línguas iguais. Então a língua também é importante, né? E aqui uma série de procedimentos que servem para individualização, né? São outras técnicas. Por exemplo, eu tenho sei lá, a bertilonagem, que não é utilizada mais. E tem o sistema de Vocetite, né? Que, por meio da individual datiloscópica, ou seja, impressões digitais. Aí aqui, ó, ruguloplastia, base em quê? Crista sinuosa, poroscopia, posição dos poros, das glândulas. Então, assim, aqui eu acho muito específico, né? Eu não vi cair nada tão específico como isso aqui não, né? Tá, assim, mais para fins de leitura só, mas eu não vi cair nenhuma questão. Então, eu vou, né, só pausar aqui e ler, se quiser. Mas eu já vou descer aqui para finalizar com as observações. Ou seja, questões relativas à identificação através do REIS. O que é o REIS? Raça, estatura, idade e sexo. O que é que eu estou excluindo? O peso. O peso não está incluído. E tem questão sobre isso, né? Isso aqui, eu vi uma questão, mas era muito específica, né? Acho que era de médico legista, né? Que era a diferença entre o osso humano e o osso animal, né? O osso humano é mais leve, menos denso, produz som abafado, a percussão. O animal é mais pesado, o osso animal, mais denso e produz som metálico. Reconhecimento, né? Eu falei lá no início, identificação subjetiva, não segura, né? Baseada em quê? Em percepção sensorial, sujeita a falhas, né? Subjetiva e pessoal. E aqui o que eu falei também, para não ter medo, a identificação médico-legal é feita apenas por legistas, não podendo outro profissional fazer. Pronto. Basicamente é isso aqui.